Olá, seja bem-vindo no Terra em Foco Mini-Doc. Nesse documentário será abordado uma das temáticas mais importantes e atuais, o meio ambiente. Os impactos ambientais são causados pela própria natureza, seja na queda de um raio que provoca incêndios florestais ou na erupção vulcânica, que destrói tudo ao redor e lança gases para a atmosfera. Porém, a questão não é diretamente sobre os impactos, mas a capacidade de regeneração da natureza. Se impactarmos mais do que a natureza pode se recompor, teremos sérios problemas, e é justamente por isso que estamos passando. Diversas espécies animais causam impactos, mas como o exemplo do raio ou do vulcão, a natureza se regenera numa velocidade mais rápida do que os impactos. O homem sempre causou impacto ambiental. Desde a pré-história, enquanto a sociedade humana ia progredindo, os impactos se intensificando. A descoberta da agricultura daria início a um processo progressivo de ações cada vez mais impactantes. Após desenvolver a agricultura, o homem deixa de ser nômade e surgem as primeiras cidades e as primeiras civilizações. Nesse processo, a natureza seria cada vez mais explorada. Com o passar dos séculos, os avanços tecnocientíficos demandaram progressiva exploração dos recursos naturais, até culminar na Revolução Industrial de 1760. O mundo pós-revolução industrial passaria por impactos ambientais em um ritmo frenético. Até 200 anos depois, chegarmos na crise ambiental global, na década de 60 do século XX. No ano de 1972, surge a primeira conferência ambiental, na cidade de Estocolmo, na Suécia. E 20 anos depois, foi organizada a Rio+20, na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Nessa conferência, se firmou a Agenda 21, que são planos para se chegar no desenvolvimento sustentável que os países se comprometeram a seguir. Após 20 anos, se analisaria os resultados. Porém, em 2012, se concluiu que pouco mudou, e a humanidade segue com os mesmos desafios ambientais. Alguns dos maiores impactos ambientais da atualidade é o desmatamento florestal, poluição oceânica e poluição atmosférica. As florestas compõem 50 milhões de quilômetros quadrados, cobrem 1/3 das terras emersas, porém elas vêm sendo cada vez mais reduzidas. Estão perdendo espaço para agricultura e pecuária. Com a redução das florestas, a composição química da atmosfera desequilibra, sendo gerado menos oxigênio e liberado mais dióxido de carbono, pois é necessário uma boa cobertura florestal para ocorrer esse equilíbrio atmosférico. Além disso, a redução florestal significa menos chuvas para algumas regiões da Terra, pois as florestas são produtoras de chuvas. E também possuem uma das maiores biodiversidades do planeta. No processo de desmatamento, muitas espécies correm o risco de extinção, e outras serão extintas, algumas antes mesmo de serem descobertas pelo homem. Os oceanos vêm recebendo grandes quantidades de lixo, principalmente plástico. As correntes marinhas levam boa parte do lixo que é jogado em praias do mundo todo para uma área do Pacífico, conhecida como Ilha de Lixo do Pacífico. Essa ilha possui 1.600.000 km², e boa parte do lixo é composto por microplástico em decomposição, sendo difícil a limpeza de todo esse plástico. Essa ilha gigantesca de lixo no Pacífico impressiona, não é mesmo? Com a queima de combustíveis fósseis e frequentes queimadas em florestas, passamos a liberar quantidades massivas de dióxido de carbono
para a atmosfera. E por outro lado, com a redução florestal e a acidificação dos mares, as algas marinhas estão morrendo aos poucos. Como resultado, o oxigênio que algas oceânicas e florestas produz entra em queda. À medida que os níveis de dióxido de carbono, entre outros gases, aumenta, devido a uma menor capacidade de absorção florestal e oceânica. Uma das consequências do rápido aquecimento global, influenciado pelo homem, é o derretimento das geleiras do Ártico e do Antártico. Precisamos unir forças por um amanhã melhor, cada um fazer a sua parte pela redução dos impactos ambientais. Nós humanos somos como bactérias na Terra. Podemos ter ações maléficas ou benéficas. Só depende de nós. Olá! O que você achou do Minidoc Meio Ambiente? E na sua opinião, qual impacto ambiental é mais devastador na atualidade?